Senhor presidente, senhores e senhores senadores, quero aqui, senhor presidente, nessa noite de hoje, me irmanar a essas iniciativas importantes que a nossa Comissão de Agricultura desta Casa, presidida pelo senador Arcego Gás, tem adotado, principalmente no que diz respeito ao debate sobre as condições para o financiamento da produção e, principalmente, para o atendimento aos agricultores, aos médios e pequenos agricultores do nosso Brasil, que tem, ao longo desse período, tratado dessa questão de maneira, eu diria até sempre sofredora, até porque é fundamental que atentemos para isso, a partir do que significou, por exemplo, para uma parcela dos pequenos e médios agricultores do Rio Grande do Sul, quando enfrentaram um longo período de estiagem, ou para os pequenos e médios agricultores ali do Sudeste brasileiro, quando enfrentaram um processo de chuva, portanto, das enchentes, ou que foi também vivenciado recentemente no estado do Acre. E a política dessa relação de convivência, e eu diria até de ações perenizadoras na convivência com a seca, eu tenho uma relação que, diferentemente desses dois extremos, a seca no sul e a enchente no norte, nós temos, senador Tarques, a permanente convivência com a seca no Nordeste, em particular aqui, o caso da Bahia. Portanto, a atitude da nossa Comissão de Agricultura, aqui do Senado, é no sentido de debater, tanto com o ministro da Agricultura, quanto com o ministro do Desenvolvimento Agrário, as medidas, é óbvio que também com o ministro da Infraestrutura, o ministro da Integração Nacional, o ministro Fernando Bezerra, no sentido de que políticas perenizadoras sejam adotadas, mas a ação emergencial ela tem que ser implementada até para dar respostas, tanto do ponto de vista dos alimentos, quanto do principal alimento, que é a água, tanto para o consumo humano, quanto para o consumo animal. A nossa comissão abriu também as portas para que o novo ministro do Desenvolvimento Agrário, o deputado federal Pepe Vargas, ele possa vir à comissão e dialogar conosco, não só apresentando os seus desafios, numa continuidade da gestão ali iniciada pelo deputado Afonso Florense, como também já nos trazendo posições firmes em relação a esses nossos pleitos. E me refiro exatamente a esse socorro que vai desde a adoção de políticas cumprindo o que rege o plano safra, portanto, o seguro safra para aqueles que perdem a sua produção, como também na possibilidade de abertura de um crédito extraordinário que nos leve a socorrer essa gente. Até porque muitos, meu caro senador Paulo Paim, não poderão receber o seguro safra, até porque não plantaram. A situação, inclusive, inicial estava tão ruim que não foi possível sequer jogar a semente na terra. E hoje há um agravamento dessa situação que nós agora precisamos dessa ação de socorro com o seguro safra, da ação de abastecimento com água e alimentos e uma ação, inclusive, estimuladora para atravessar essa fase com novos créditos. Então, é fundamental que nós discutamos isso com esses três ministérios. É claro que o Ministério da Ação Social, o MDS, deve ser também acionado para que nós tenhamos a oportunidade aí de, utilizando o programa de Bolsa Família, o programa Brasil Sem Miséria, imaginando uma possibilidade de antecipação de parcelas e até
quem sabe com o financiamento de outras atividades nessas regiões. É extremamente, eu diria até assim, marcante a estiagem na Bahia esse ano. Tem chocado a todos nós. Eu tenho recebido a todo momento o apelo, senador Eunício, Vossa Excelência que conhece isso também, de diversos companheiros nossos, de prefeitos. Vou estar, inclusive, na próxima sexta-feira na região de Brejolândia, onde o governador entregará estradas. Portanto, gostaria muito que, como resultado desse trabalho da nossa Comissão de Agricultura e até da Comissão de Desenvolvimento Regional, em um dos pleitos apresentados pelo senador paraibano Vital do Rego, que a gente já tenha condição de levar para essas cidades não só respostas, mas efetivamente ações. Eu creio que nesse momento agora é fundamental que esses aportes sejam apresentados para que os prefeitos possam agir no sentido de socorrer essa gente. Amanhã, inclusive, à tarde, nós teremos uma reunião a pedido do governo da Bahia com o Tribunal de Contas da União, a presidência do Tribunal de Contas da União, para resolvermos uma pendência entre a nossa companhia, a SERB, que cuida da instalação de poços artesianos, que cuida da construção de sistemas simplificados, para que nós tiremos vou usar o termo querela, como a gente sempre fala no nosso Estado, e, portanto, resolva, de uma vez por todas, essa trava, permitindo que, com a saída desse empecilho, a nossa SERB possa, em conjunto com a Codevasf, realizar diversos convênios e aplicar recursos. A Codevasf na Bahia está liberando 5.000 cisternas para a região noroeste, que é a região ali de Irecê, noroeste do estado, mas muito mais conhecida como território do Irecê. A Codevasf tem buscado se mover no sentido também de chegar com sistemas, com provimento de água, para atender determinados sistemas poços que secaram, ou até aguadas e açudes que não contêm mais uma gota d'água. Mas é fundamental que nesse esforço a gente também vá pensando o caminho da frente, a linha seguinte, o passo adiante. Também ainda esse mês de março, nós aguardamos a assinatura do convênio do governo do Estado da Bahia com o Ministério da Integração Nacional, no valor de 168 milhões, para que esta empresa que eu citei aqui agora, a SERB, possa construir sistemas simplificados e, portanto, atendendo à demanda, equipando poços, perfurando novos poços, atuando em todo o Estado da Bahia. Além disso, nós também temos com o governo duas outras frentes, que nós necessitamos muito do governo federal. A adutora, ali na região também de Irecê, e particularmente ali no açude de Mirorós, e é uma adutora importante, algo em torno de quase 200 quilômetros de adutora, fazendo aí um total de quase 180 milhões de reais, e a expectativa nossa, senador João Claudino, é que a gente tenha já a possibilidade de anunciar para aquele povo da região a execução dessa obra num curto espaço de tempo. Eu estive na região com o governador há 15 dias atrás, e o governador já sinalizava na possibilidade da terceira etapa, e a gente concluir isso com 12, 13 meses de obra. Então, portanto, é fundamental que esses recursos sejam repassados para que nós entreguemos ao povo daquela região e aos que ali estão no entorno de Mirorós, os irrigantes, e também para o sistema de abastecimento de água, portanto, para a produção e para o consumo, tanto humano quanto animal, a gente tem a possibilidade de liberação desses recursos. E a segunda grande obra, e obviamente que estou separando essas duas, levando em consideração que a adutora do algodão já está em franco andamento, então, portanto,
não haveria necessidade de nenhuma cobrança, mas me refiro a um sistema de abastecimento de água muito importante para nós, que é utilizando o aquífero, ali no projeto Nordeste, mas é o aquífero Tucano, abastecendo uma região inteira no Nordeste baiano. Nós já executamos a primeira etapa com 75 milhões de reais e a expectativa nossa é que mais 150 milhões de reais possam ser liberados. Essa obra do aquífero Tucano, ela deve atender a uma região com uma população superior a 1 milhão de pessoas. Óbvio que alguém pode achar que é um número expressivo, mas territorialmente é muito extensa essa área. Então nós vamos ter atendimento em pequenos sistemas, sistemas simplificados, atendimento às cidades, e é muito importante para nós essa obra por conta da perenização do sistema de abastecimento de água em todo o Nordeste baiano. Essa é uma obra que deve, no seu final, representar investimentos na ordem de quase 600 milhões de reais. Volto a insistir, por conta da extensão territorial. Eu tenho feito de forma até insistente esse apelo aqui ao governo federal, por conta das dificuldades que nós enfrentamos no nosso estado, mas quero lembrar que esse semiárido baiano, que representa algo em torno de 70% do nosso território, ele é um sertão produtivo, meu caro Paulo Paim. No momento que a água bate, aí você vê o sertão ficar verde, você vê nos olhos do agricultor a alegria, e a região como um todo pulsa de alegria, né? Na medida que você tem a produção, você tem as condições efetivas para ali a comercialização, circular da mercadoria e também, obviamente, a força da economia local. Então é muito importante para nós que essas medidas elas sejam adotadas urgentemente. Então, como eu disse, eu vou estar amanhã às 16 horas no Tribunal de Contas para tirar esses empecilhos. Não era nenhuma irregularidade. Alguém pode estar se perguntando, no Tribunal de Contas da União, é que o Tribunal de Contas da União deu um parecer acerca de uma modelagem de convênio que, por sinal, aumenta o nível de fiscalização, a adoção de um fator, e, portanto, nós queremos continuar fazendo isso. Só que o parecer do Tribunal de Contas é que a nossa SERB não pode continuar fazendo esse tipo de convênio. Então, nós queremos discutir com o Tribunal qual é o tipo de convênio que ele recomenda ou que ele aceita para que nós consagremos esse convênio com a Codevasf e tenhamos a liberação dos recursos para, de uma vez por todas, tanto com a Codevasf no estado da Bahia. A Codevasf tem sede ali em Juazeiro, sede em Bom Jesus da Lapa, tem outra sede, inclusive, na região do Feijão, lá na região de Irecê, para que a Codevasf também possa agir e a SERB ir espalhando sistemas simplificados, ou sistemas compostos artesianos, ou cisternas, enfim. Não importa a forma, o que importa agora é a ação, para que, de uma vez por todas, nós tenhamos condições para o atendimento dessa população e para uma política de convivência com a seca e não uma política permanentemente de assistência social. E ainda nessa linha, eu quero mais uma vez aqui fazer um apelo à CHESF, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a nossa gloriosa CHESF, nos orgulha muito pelo que ela representa, mas a CHESF está precisando acelerar, meu caro Paulo Paim, o processo de instalação de linhas de transmissão. Nós fizemos um esforço enorme para atrair para esse sertão produtivo na Bahia, para essa região semiárida, a energia eólica. A Bahia deve ter mais ou menos, até 2014, 52 parques eólicos. Para essa região, isso é uma redenção. É a chegada da energia e a chegada também de impulsos à economia. Então, portanto, a CHESF precisa agora nos brindar com a linha de transmissão, correr com isso. Então, nós vamos entregar os parques eólicos
inaugurar essas torres, o catavento, como o nosso sertanejo chama, né? Portanto, catando do vento ali a energia, mas nós vamos botar na ponta. Não adianta o catavento vai ficar rodando lá, girando, e a gente não tem a oportunidade de ligar isso. Então, esse é o momento que se soma, aí, ou somam-se as iniciativas para a gente atender a todas essas demandas do nosso sertão produtivo baiano, que atravessa um dos piores momentos de estiagem em sua história. Esse é um dos momentos mais dramáticos dos efeitos da seca na Bahia, pelo menos dos últimos 30 anos. Então, é importante que essas medidas sejam adotadas para que a gente tenha a oportunidade efetiva de atender ao povo baiano, de socorrer esse sertanejo e de dar uma esperança, um caminho, uma alternativa, uma saída. Então, portanto, fica aqui o nosso apelo. O governador Jacques Wagner viria, inclusive, a Brasília no dia de hoje, não foi possível, teve que adiar, mas aqui, não só eu, a companheira Lídia Stamata, o senador João Durval, que, aliás, é importante lembrar isso, o senador João Durval, que a gente continua sempre chamando como governador João Durval, foi o governador, o senador João Claudino, que mais sistemas de água, sistemas simplificados e poços artesianos instalou na Bahia. Olha que nós já fizemos com o governador Jacques Wagner, sistemas, já rodamos a Bahia inteira, mas não conseguimos chegar ainda na marca alcançada pelo governador João Durval Carneiro. Homem que se preocupou, até porque sertanejo, se preocupou muito com o sertanejo. Então, portanto, tanto o senador João Durval, a senadora Lídice e eu, estamos aqui empenhados nessa caminhada para que, de uma vez por todas, nós consigamos chegar nesse momento com o socorro, mas também nesse momento chegar com medidas perenizadoras, medidas que levem ao sertanejo a certeza de que nós vamos encontrar um caminho, não para acabar com a seca não se acaba. Tá? Ali o nosso deputado Paulo Lustosa Filho, que é inclusive hoje secretário de Meio Ambiente do Estado do Ceará, então, portanto, conhecedor profundo disso, estudioso dessa matéria, pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas sabe, meu caro Paulo Lustosa, de que esse é um discurso que muita gente, durante muito tempo, até empregava. Aliás, o erro não foi só de verbalizar essa questão. Eu me lembro que eu sempre reclamava, que eu dizia, por que o DENOX, todo mundo dizia que era o Departamento Nacional de Obras contra a Seca? Você não tem obras contra a seca. Você tem que ter ações de convivência com a seca. Não vamos acabar. O Piauí, do nosso senador João Claudinho, que está na mesa aqui, vai continuar convivendo com o semiárido. Nós temos que ter políticas para essa convivência com essa região. A não ser que alguém esteja pretendendo dar um giro aí, que eu não sei como, Paulinho, no meio ambiente, de maneira que a gente até possa trazer algo de lá do polo, ou até invertendo os polos aqui no Brasil. Isso não é possível. Portanto, isso já está feito, cabe agora ao homem, exatamente, a consolidação, a elaboração e a ação concreta de políticas de convivência com a seca e dando essa esperança a esse batalhador. Eu sei que estou falando para senadores que conhecem isso aqui, mas é algo assim que sempre nos anima. Eu sou filho de um sertanejo velho que migrou para Salvador e sei que toda vez que eu vou encontro o senador João Claudino, alguns desses sertanejos eu fico olhando como essas pessoas são bonitas, né? Porque mesmo diante da dificuldade, essas pessoas estão ali, firme, não tem, hora ruim, levantam todo dia com a esperança de que sempre, ao nascer do sol, algo irá acontecer de novo, sempre esperançosos, batalhadores. Então, portanto, essa gente merece, por parte de nós, um empenho muito maior
para que essas pessoas possam não conviver com a expectativa da esperança, mas verdadeiramente que a esperança se instale na vida dessas pessoas. Era isso que tinha a dizer. Muito obrigado.